Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Um grande privilégio poder estar novamente aqui com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Então, abra aí sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Segunda Coríntios capítulo 4, hoje nós vamos considerar os versículos 16 a 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz o seguinte, eu leio aqui na Ara: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Fala conosco, ó Pai. O Teu povo está aqui para Te ouvir, Senhor. Que a Tua voz fale e mude o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, alguns anos após a escrita e envio da carta que nós conhecemos como 1 Coríntios, uma crise se instaurou ali na igreja de Corinto. Essa crise ela começa com a chegada de falsos mestres que se intitulavam apóstolos de Cristo, aos quais o próprio apóstolo Paulo vai chamar de falsos apóstolos e obreiros enganosos. Esses homens, provavelmente mestres judaizantes, para criarem um ambiente em que pudessem propagar e ensinar o seu falso evangelho, eles começam a atacar o caráter de Paulo. O objetivo deles era convencer as pessoas ali da igreja de Corinto a trocarem Paulo por eles, através do questionamento da autoridade apostólica dele. Então, sabendo disso, por meio de Timóteo, Paulo, que estava ali em Éfeso naquele momento, decide visitar Corinto. E essa visita foi dita pelo apóstolo como tendo acontecido em tristeza. Você vê isso lá no capítulo 2, versículo 1 aqui da segunda carta. Ou seja, ela não foi bem sucedida na perspectiva dele. Por isso, ele então retorna a Éfeso, de onde escreveu uma carta enérgica, dura, àquela igreja, que é conhecida por muitos como a carta severa ou a carta pesarosa, anterior ao que nós conhecemos como 2 Coríntios, e que, de acordo com a vontade e soberania do Senhor, se perdeu ali ao longo da história. Posteriormente, Paulo se encontra com Tito, que traz notícias boas a respeito do arrependimento de muitos irmãos que haviam se rebelado contra ele. Ao mesmo tempo que ele mostra que ainda existia um grupo, uma facção, podemos dizer assim, que continuava a se opor a Paulo e a tentar minar ali a sua autoridade na igreja. Por isso, 2 Coríntios, escrita provavelmente entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, foi redigida com o objetivo de expressar a alegria e o alívio do apóstolo diante do arrependimento de muitos irmãos daquela igreja. Mas ela tinha também o objetivo de defender a autoridade do seu apostolado.
exortar os coríntios a retomarem os preparativos para a coleta e envio de recursos aos pobres da igreja de Jerusalém, assim como confrontar diretamente aqueles falsos apóstolos. No capítulo 4, que é o contexto do nosso texto, Paulo ainda está se defendendo das acusações levantadas contra ele. E na sua defesa, ele vai demonstrar, ele vai apresentar o glorioso ministério da nova aliança. Ministério esse que tem poder para transformar o ser humano, dando vida, justificação e salvação àqueles que creem. Assim nós aprendemos com Paulo que os cristãos, independente das dificuldades, não devem desanimar na caminhada, mas elevar os nossos olhos e fixá-los na esperança eterna. Os cristãos devem ter a convicção, é o que Paulo vai nos ensinar por meio do seu testemunho, que embora as aflições os afetem, e afetem inclusive o seu corpo físico, o seu espírito se renova dia após dia. E para tal, nós vamos ver aqui no texto 3 contrastes que Paulo utiliza, que fortalecem essa convicção e podem nos dar força e nos ajudar em nossa caminhada cristã. Por isso, indo então para o nosso texto, o primeiro contraste que nós podemos observar, eu chamei de corpo fraco, espírito forte, está lá no versículo 16, acompanhe na sua Bíblia comigo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olhando ali mais atentamente para o contexto do capítulo 4, nós podemos perceber que do versículo 1 ao versículo 6, Paulo afirma que ele não desanima, não desfalece, apesar de toda aquela situação que ele estava vivendo, com os falsos mestres o caluniando e tentando minar a sua autoridade, porque ele entende a grandeza do ministério que lhe fora confiado pela misericórdia de Deus. Esse ministério nada mais é do que o chamado a pregar o evangelho da nova aliança de Jesus Cristo. E por essa preciosidade, ele busca cumprir o seu ministério com fidelidade. Do versículo 7 ao versículo 15, Paulo mostra a fragilidade e pequenez humana ao nos comparar com vasos de barro, contrastando com o tesouro maravilhoso que aqueles que são chamados por Cristo recebem, a saber, a mensagem do seu evangelho, e que Deus determina que as coisas sejam assim, para que todos vejam que a salvação e a transformação de vidas humanas não resulta do poder de Paulo ou de qualquer outro homem, mas é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Nesse trecho nós vemos também 4 metáforas que vão demonstrar que as adversidades não o incapacitaram, muito pelo contrário, o fortaleceram. Por fim, e diretamente ligado aqui com o nosso versículo 16, Paulo aborda a doutrina da ressurreição dos mortos, demonstrando a certeza que o movia e que desejava também que outros crentes tivessem ao longo da sua caminhada. A convicção, e essa é o resumo da doutrina, que Deus, da mesma forma que ressuscitou Jesus Cristo, também ressuscitará aqueles que creem nele. Que convicção poderosa, meus irmãos. Resumindo tudo isso, e entrando no versículo 16, diante da grandeza do ministério que ele recebeu, pela misericórdia do Senhor, de pregar o evangelho de Jesus Cristo, e a certeza de que da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus, também ressuscitará todos os crentes,
Paulo começa afirmando que não desanimará. Ele mostra que essas convicções lhe motivam a continuar na caminhada, apesar dos sofrimentos e das oposições que estavam se levantando contra ele. Na continuação aqui do versículo 16, nós vemos então o primeiro contraste que ele apresenta entre o desgaste do homem exterior e a renovação do homem interior. O homem exterior aqui no nosso texto representa o nosso corpo físico. Simultaneamente, o homem interior representa o nosso espírito. A ideia é que ao passar pelo sofrimento, o corpo físico pode ficar cansado, doente, envelhecido, mas o espírito amadurece, fica mais forte, renovado. O corpo enfraquece com o passar do tempo, mas o espírito se renova. Algo interessante é que os dois verbos que Paulo utiliza aqui no texto, ali nas linguagens originais, corromper e renovar, indicam um processo contínuo. Ou seja, tanto o processo de corrupção externa, quanto o crescimento e amadurecimento cristão estão ocorrendo constantemente na vida do crente. Portanto, a tendência natural humana é que por causa do pecado, constantemente o nosso corpo físico está se desgastando, está envelhecendo, está caminhando em direção à morte. As dores começam a aparecer. Do mesmo modo, a tendência do cristão é que a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua santidade esteja se renovando, crescendo, melhorando, e que ele esteja caminhando para uma vida cada vez mais plena ao lado do Senhor. O profeta Isaías demonstra isso muito bem quando ele fala do caráter do Senhor, de Deus, e como Deus atua renovando as forças do seu povo. Abra comigo aí Isaías capítulo 40, é um texto conhecido de muitos. Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Entretanto, vale a pena lembrar, e é muito importante que você tenha isso na sua mente, que esse crescimento não é algo passivo, mas ele requer esforço de cada um de nós. Paulo, falando ainda sobre a necessidade do crente por um renovo contínuo para o seu crescimento, ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Aqui Paulo está mostrando à igreja de Roma que a transformação que eles precisam sempre experimentar é, ao mesmo tempo, uma ação do Espírito Santo sobre eles, mas também uma busca perseverante por essa obra. Ou seja, por mais que o crescimento espiritual seja resultado de uma ação de Deus na nossa vida, ainda assim é responsabilidade do homem e uma ordem dada a ele
buscar, almejar esse crescimento. Aplicando a nossa vida, podemos aprender que a Escritura pressupõe que o cristão vive uma vida de crescimento espiritual, ativo e contínuo. Do mesmo modo que uma pessoa envelhece ao longo do tempo, passando de uma criança até um idoso, Deus espera e comanda aos crentes que a nossa vida espiritual amadureça conforme o tempo. É da vontade de Deus que aquele pecado que tanto me tenta hoje não tenha a mesma influência no futuro. É da vontade de Deus que a pornografia que hoje te escraviza não te escravize mais. É da vontade de Deus que você consiga controlar a sua língua para não murmurar quando algo foge do seu controle. É da vontade de Deus que você use a sua liberdade de maneira correta, sem levar outras pessoas ao escândalo. É da vontade de Deus que você tenha controle sobre o seu temperamento e que isso não te leve a ferir outra pessoa. É da vontade de Deus que você o conheça cada vez mais. E para isso é preciso ler e meditar constantemente na sua palavra. Crescimento espiritual não é sobre nunca pecar, porque isso é impossível até recebermos nosso corpo glorificado. Crescimento espiritual é sobre, apesar de você pecar, você se arrepender e desejar melhorar cada vez mais. É sobre lutar mais ferozmente contra o pecado. É viver uma vida reta diante do Senhor. Crescimento espiritual é sobre ser mais santos, em outras palavras. Mas aí ficam algumas perguntas muito importantes e que nós precisamos meditar e refletir sobre a nossa própria vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos ver algum crescimento espiritual? Você consegue ver vitória sobre aqueles pecados que constantemente você cai ou caía? Ou será que você está estagnado, continuando dia após dia na mesma situação? Se você comparar o seu eu de hoje com um ano atrás, será que você está a mesma coisa? Será que você melhorou? Ou será que, pior, você andou para trás, espiritualmente falando? Assim como Paulo entendeu que apesar do seu corpo físico estar envelhecendo e se desgastando, aquelas aflições e a sua busca por comunhão com Deus estavam amadurecendo cada vez mais o seu espírito, o tornando mais santo, mais parecido com Jesus. Podemos aprender com ele e ter a nossa convicção renovada que apesar das lutas e das dores, tudo isso tem o objetivo de aperfeiçoar o meu e o teu espírito para a glória de Deus Pai. O segundo contraste que nós podemos ver aqui no texto, está lá no versículo 17. O presente doloroso, mas o futuro glorioso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na continuação aqui do texto, Paulo ele vai agora abordar o contraste entre a sua tribulação terrena e a glória reservada para os crentes em Cristo Jesus. Interessante é notar que quando nós falamos, ou quando Paulo fala acerca dessas tribulações, ele usa dois qualificativos. Ele vai dizer que elas são leves e momentâneas. A palavra leve aqui no texto significa no original algo insignificante, algo pequeno. Ao mesmo tempo, quando ele usa a palavra momentânea, ele quer trazer o sentido de algo imediato,
algo fugaz, passageiro. Assim sendo, Paulo, quando ele está falando das tribulações que ele está sofrendo, ele está tratando, olhando para elas como algo de natureza insignificante, imediata, algo muito rápido. Entretanto, o apóstolo só conseguia enxergar as tribulações dessa forma, porque ele olhava para elas com a perspectiva correta, a perspectiva da eternidade. A realidade é que se nós olhamos com nossos olhos naturais, ou focados apenas nas coisas desta vida, as aflições, os problemas que todos nós passamos normalmente, parecem pesados, parecem contínuos, parecem invencíveis, duradouros, sem solução. Mas quando esses mesmos problemas são vistos sobre a luz da eternidade, sobre a perspectiva da eternidade, todos eles são leves e momentâneos. É o que Paulo está deixando claro aqui no texto. Agora há choro, há dor, mas no futuro Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora a dor esmaga o nosso corpo, aperta o nosso peito e tira o nosso fôlego, mas então a dor não existirá mais. Agora nós gememos sobre o peso da tribulação, mas então nós entraremos no descanso do Senhor eternamente. Um texto, meus irmãos, que me traz muito conforto, muito consolo, quando parece que as lutas estão difíceis e longas demais. É Apocalipse 21, do 1 ao 4, eu queria compartilhar com os irmãos. Apocalipse 21, 1 ao 4, texto que vale observarmos, lembrarmos e crermos, confiarmos nele, assim como toda a Bíblia. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Contrastando a tribulação terrena, na verdade, com a glória futura, podemos perceber, meus irmãos, que essa glória supera em muito o sofrimento. Tanto em intensidade, Paulo vai dizer que a tribulação é leve, mas a glória é pesada, o peso da glória. Quanto também em duração, a tribulação é momentânea, mas a glória é eterna. A NTLH, quando vai traduzir esse texto, deixa bem claro essa ideia. Ela vai dizer: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Certamente as tribulações que Paulo enfrentou não foram nem momentâneas e nem leves, humanamente falando. Se você vê lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai narrar, vai mostrar uma lista de muitos sofrimentos que ele experimentou ao longo da sua vida como apóstolo de Cristo. Ele vai dizer lá, 2 Coríntios 11, do 23 ao 33, vou só citar alguns aqui: preso diversas vezes, 5 vezes recebeu 39 açoites dos judeus, 3 vezes golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, picado por cobra, humilhado,
perseguido pelos próprios compatriotas e etc, etc. A lista é longa. O próprio Jesus Cristo testificou que Paulo seria alguém que sofreria pelo seu nome. Atos capítulo 9, versículo 16, mostra isso, Jesus falando ali a Barnabé: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele, porém, olha Paulo para todas essas dores e as vê como leves e momentâneas. Viu-as como aliadas e não como adversárias. Paulo diz que as tribulações, longe de nos destruir, elas cooperam para o nosso bem, pois elas produzem para nós um eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Mas a pergunta que fica é: e nós? Como temos enxergado as lutas pelas quais passamos? Será que ao passar por uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é: Deus é mau, Deus não me ama mais, Deus me abandonou, Deus não olha por mim? Ou será que nós temos tido o correto entendimento que tudo coopera para a nossa santificação? Quantas vezes nós já ouvimos essa verdade e mesmo assim, diante do sofrimento, duvidamos ou questionamos a Deus? Hoje, você e eu somos chamados a enxergarmos corretamente as lutas pelas quais passamos. A perseguição na faculdade, a perseguição no colégio, a perseguição lá no seu local de trabalho, uma doença crônica, instabilidade econômica, a insegurança crescendo. Apesar de qualquer tribulação que possamos falar aqui, quando comparamos isso com a eternidade, todas elas são leves, momentâneas, passageiras. Por isso, cabe a você e cabe a mim enxergarmos as circunstâncias sobre a perspectiva correta, a perspectiva da eternidade, para que então consigamos, quando as coisas fugirem do controle, ou não acontecerem da maneira que eu gostaria, reagir de uma maneira coerente com as Escrituras, não murmurando, não duvidando de Deus, não querendo se afastar da comunhão dos santos, não andando ansiosos, mas considerando tudo isso como leve e momentâneo, tendo fé que tudo isso está produzindo um eterno peso de glória para cada um de nós. Terceiro contraste, lá no versículo 18, eu chamei de coisas visíveis temporais, coisas invisíveis eternas. Vamos ler novamente o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, encerrando aqui o seu argumento, Paulo no versículo 18 descreve a causa pela qual o seu pensamento anterior sobre a aflição ser temporária, insignificante. A palavra grega que a Ara traduz como atentando, tem a ideia de olhar fixamente ou focar em algo, de voltar os nossos próprios interesses ou expectativas na direção de algo. Um exemplo do uso dessa palavra é o texto de Filipenses 3,17. Se você quiser me acompanhar, Filipenses 3,17, texto também conhecido. Irmãos, sede meus imitadores e, aqui a palavra, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Em outras palavras, Paulo está falando para aqueles irmãos o imitarem, mas também fixarem os seus olhos, terem interesse
na vida daqueles que vivem segundo o padrão apostólico, o padrão ensinado a eles. Então, voltando para o nosso texto, a tradução que a NVI faz, por exemplo, deixa esse ponto de Paulo muito claro. Nós podemos ler na NVI: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Logo, quando nós focalizamos a nossa atenção, ou fixamos os nossos olhos, como diz aqui a NVI, nas coisas invisíveis, eternas, nós conseguimos minimizar o impacto das dificuldades na nossa vida. Ao mesmo tempo, conseguimos maximizar o valor que a glória, que o futuro nos espera. O que Paulo quer trazer à mente daqueles crentes ali em Corinto é que nós não vivemos pelo que nós enxergamos, mas sim pela fé. E a fé é a certeza de que a nossa cidade permanente não é aqui na terra. A fé é a convicção de que a nossa pátria está no céu. E que apesar das dificuldades, o povo da nova aliança não vai perder essa bênção, ou não vai perder essa alegria de saber que eles não pertencem a esse mundo. A fé não se apega às glórias passageiras, porque ela vê o mundo invisível superior a este. E aqui, quando Paulo está falando, ele não está trazendo uma visão platonista, que vê o mundo em dois andares, entre aspas, e divide a esfera superior, invisível, espiritual, em algo bom, precioso, mas olha para a realidade visível, física, e diz que não tem valor, que isso não tem valor. Não é isso que Paulo está fazendo. A ideia de Paulo não é diferenciar material mal, espiritual bom, mas sim terreno e passageiro, celestial e eterno. Nesse sentido, nós podemos lembrar do exemplo de Abraão, que não se encantou quando ele viu as planícies de Sodoma, porque ele via e esperava uma cidade superior àquela. Olha lá Hebreus 11, versículos 9 e 10. Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Outro exemplo ainda aí em Hebreus 11, versículos 26 e 27, é o exemplo de Moisés. Olha o que é dito sobre Moisés. Hebreus 11, 26 e 27. Por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Uma aplicação clara e direta para nós é que as coisas que se veem não são o alvo da nossa existência. No contexto aqui da carta, essas coisas talvez sejam ali as tribulações que Paulo está passando, ou então o reconhecimento que aqueles falsos apóstolos, ou que os irmãos da igreja de Corinto queriam. Entretanto, ele está mostrando aqui que tudo isso, por melhor que fosse, eram elementos secundários do seu ministério. Seu objetivo maior eram as coisas que não se veem, ou seja, a glória de Cristo, as bênçãos celestiais, uma vida eterna com Deus.
De modo semelhante, quantos de nós estamos sofrendo, ou estão passando, ou passaram no passado, por sofrimentos que pareciam infindáveis? E ali naquele momento, quando você fixava os olhos naquele problema, parecia que nada ia dar certo, parecia que a vida ia acabar por ali, ou se resumia a você sofrer aquele problema. Por outro lado, muitos vivem uma vida em que o alvo da sua existência é ganhar dinheiro, por exemplo, é ter uma família perfeita, é ter vários títulos acadêmicos, é ser reconhecido por muitas pessoas, ter bens materiais, viajar o mundo todo. Não que isso seja ruim. Talvez você esteja assim hoje, ou do lado do sofrimento, parecendo que a sua vida está e só é sofrer, ou então você vive uma vida apegada, segura nas coisas desta terra. Todavia, a Escritura quer nos ensinar hoje a fixar os nossos olhos na eternidade. Tudo desse mundo aqui, o sofrimento, as coisas boas, tudo isso é passageiro. O alvo da tua vida não é sofrer, e muito menos aproveitar o que o mundo aí fora tem para dar. O alvo da vida de todo ser humano, o objetivo último pelo qual todos nós fomos criados, é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Esse é o alvo das nossas vidas, meus irmãos. Porque como Paulo já havia ensinado, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Outra aplicação é que só há uma perspectiva correta para o ser humano. E essa perspectiva é a perspectiva da eternidade. Toda a nossa vida deve ser vivida com ela diante de nós. A mentira, que não é moderna, mas se repete, é que o homem pode viver a sua vida da maneira que bem entender, e que no final tudo ficará bem. Isso é o retrato de uma vida onde os olhos estão fixos, focados nas coisas que se veem. Porém, a palavra de Deus nos chama a viver uma vida onde nós priorizamos aquilo que nós não podemos ver, as bênçãos eternas do Senhor Jesus. Ele mesmo diz, Jesus, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. E você, meu irmão? E você, pessoa que me ouve? Como tem agido diante de tudo isso? A sua vida tem sido focada naquilo que é corruptível, passageiro? Ou você, pela misericórdia do Senhor, tem vivido uma vida em que o reino de Deus está em primeiro lugar na tua vida? Sobre qual perspectiva você tem enxergado, tem guiado, levado a tua vida? A perspectiva terrena, passageira ou eterna? Diante das provações visíveis e temporais, Paulo depositou a sua esperança naquilo que é invisível e eterno. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. Diante das provações visíveis e temporais, Paulo depositou a sua esperança naquilo que é invisível e eterno. E assim conseguiu suportar o que lhe sobrevinha. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer o mesmo. Já caminhando para a conclusão, podemos afirmar que, independente das dificuldades, não devemos desanimar na caminhada. Ao contrário, precisamos ter a convicção que, embora as aflições afetem o nosso corpo físico, o nosso espírito se renova a cada dia. Embora as tribulações sejam muitas,
elas são leves e passageiras e produzem para nós um eterno peso de glória. Embora as coisas visíveis e temporais sejam difíceis e desesperadoras, devemos fixar os nossos olhos na esperança invisível e eterna. Que Deus nos capacite a fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça. Obrigado pela Tua palavra. Aplica ela em nossos corações. Em nome de Jesus é que oramos e desde já te agradecemos. Amém.